Amigos e amigas, boa tarde, sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Grupo Espírita e Esperança. É um prazer a gente receber vocês aqui conosco. Hoje, este domingo, 17 de dezembro, marca nosso último domingo de trabalho de 2023. Um ano que está chegando ao fim, um ano de reconstrução, um ano de muitos desafios. Primeiro ano depois de 2 anos pandêmicos, e onde nós ainda não estamos livres dessa pandemia, estamos aí com uma recidiva novamente da Covid aqui no nosso estado. Então, precisamos ter nossos cuidados mantidos. E para nós é um prazer receber cada um de vocês aqui, para que a gente possa terminar juntos esse nosso 2023. Neste mês de dezembro, nós estamos concluindo um programa, que é um programa da nossa casa, que tem um dos pilares aqui do Grupo Espírita e Esperança, que é a conexão intersaberes com pessoas de outras religiões, de outros conhecimentos, e onde nós mergulhamos numa temática que nós achamos ela muito apropriada para esse nosso momento de mundo, que é a alteridade como um caminho para a paz. Não, talvez não o caminho, mas um dos caminhos para que a gente possa viver em paz. Já que a alteridade tem uma relação direta com o respeito à diferença, à diversidade. A gente respeitar a diferença do outro, o direito que o outro tem de pensar diferente, de ser diferente, de viver de uma forma diferente que a nossa. E que hoje parece que as pessoas perderam um pouco esse princípio. Aliás, toda a história da humanidade, a gente sempre teve as pessoas que sempre acharam que as pessoas deviam sempre pensar iguais a ela. E o nosso objetivo nesse mês, trazemos pessoas de outras religiões para conversar aqui conosco, foi justamente de mostrar que nós podemos ter caminhos aparentemente diferentes, mas que todos têm a mesma finalidade, que é nos levar para o caminho do bem. Então, o que nós pretendemos com esse programa, que é o Mãos Dadas, é a gente criar uma rede solidária, uma rede de solidariedade, onde as pessoas possam se sentir unidas naquilo que elas possuem de conexão, independente de que alguns pequenos detalhes nos diferenciem. E quando a gente passa a entender isso e a respeitar isso, a gente passa a ver que tem que alugar aqui, viu, Ana? Para ficar, tem cadeiras. E quando a gente passa a entender isso e a respeitar isso, a gente consegue ter uma convivência mais harmônica dentro de casa, no nosso ambiente de trabalho, nossa relação social, nossa relação profissional. Hoje, nós vamos fechar este ciclo reflexivo sobre a alteridade e essa construção de paz. Monja, a senhora é tão importante que tem até fogos aqui hoje, viu? Que bonito. A senhora está tão importante que até fogos tem hoje. Pense que o negócio aqui tá bom. E nós vamos encerrar essa nossa reflexão trazendo ela, que é uma das representantes, é a representante do Zen Budismo aqui no Brasil. Tem um trabalho espetacular na internet de divulgação do budismo, da divulgação dessa ideia, dessa doutrina, dessa religião, dessa filosofia de vida, que nos convida principalmente a um processo de autoconhecimento muito profundo, através da meditação, que é uma prática bastante comum no Zen Budismo, e ela vai explicar isso para a gente. E aproveito já para convidar que terça-feira agora, às 7h, a gente vai bater um papo sobre meditação, lá no meu Alexandra Torres Comunique, no YouTube. Eu e a Monja, a gente vai bater um papo sobre a meditação e os benefícios que ela traz para a nossa saúde mental e espiritual. Mas não quero tomar mais tempo. A Monja solicitou que ela não fizesse todo o tempo de fala e que ela pudesse interagir conosco durante o bate-papo, né, Monja? Mas eu gostaria que a senhora fizesse um iniciozinho aí de uns 15 minutos, mais ou menos, uns 20 minutos de uma reflexão conosco sobre o tema, 30 minutos, que a senhora achar necessário, e que, em seguida,
a gente abre aí para quem quiser tirar dúvidas e poder conversar com a senhora. Bom, então, gente, com vocês temos o prazer de trazer aqui para a nossa casa, pela primeira vez, por enquanto virtual, viu, Monja? Mas a gente quer lhe trazer em breve, ao vivo e a cores, aqui para o nosso Grupo Espírita Esperança, a Monja Cohen. Monja, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la aqui conosco. Uma alegria poder estar com vocês. Eu tive há alguns anos atrás e fico muito contente de ser chamada novamente para casa. E já que nós vamos falar do Zen Budismo, nós vamos começar com o budismo que aconteceu lá na Índia, há 2.600 anos atrás, 600 anos antes do nascimento de Jesus de Nazaré, que agora vai ser celebrado, não é? Foi 600 anos antes, que às vezes o pessoal pergunta, qual a relação do budismo com Jesus? Eu falei, olha, Buda não conheceu Jesus, ele nasceu antes. Então é uma religião que é um pouco mais antiga. Agora, qual é o princípio do budismo? É não fazer o mal, é fazer o bem, e o bem a todos os seres. E aí nós encontramos os nossos pontos de conexão, né? Onde temos pensamentos semelhantes e práticas que podem nos levar a esse estado de bem, de plenitude e do despertar. A palavra Buda significa aquele, aquela que desperta. Despertar significa eu vejo a realidade assim como ela é e atuo de forma decisiva para que seja melhor para todos nós. É sair da ideia de um eu separado, mas de um eu que está em comunicação contínua com tudo que existe, com todo o nosso passado e com o nosso futuro, que se manifesta neste momento presente. Nós somos o resultado de todas as vidas do passado, mas milhões, não é 2 ou 3, muitas, e somos a semente dessas novas existências que estão por vir. Então você tem uma responsabilidade no mundo que não é pesada, não, mas é uma responsabilidade de seriedade, de compromisso. E o nosso compromisso é não fazer o mal, fazer o bem e fazer o bem a todos os seres. Então, deixa eu contar um pouquinho a história de Buda, que era um príncipe que nasceu na Índia, perto do Nepal, e desde pequenininho tinha qualidades muito especiais, gostava da meditação, e depois ele acaba saindo do castelo, e ele vai entrar em grupos de yoga, em grupos de meditação, e se torna um Buda, que significa aquele que despertou, e vai ensinar durante toda a sua vida, até os 80 anos de idade, quando ele morre adoentado. O que ele fez para encontrar esse despertar? Ele fez muitas práticas. Fez práticas de jejum, fez práticas de yoga, e finalmente ele fez a meditação. E eu gosto de começar nosso encontro, que nós todos aqui juntos possamos fazer um instantezinho de meditação. A gente vai sentar da metade para frente da cadeira, os pés firmes, o pé firme no chão, em contato com a mãe terra. E o nosso corpo se alonga. Estamos sentados nos isquios, os ossos debaixo da bacia. Então vamos pensar na ossatura do corpo, na caveirinha, que tem uma caveirinha, né? A gente não lembra, mas tem. Então a gente vai alinhamento da coluna vertebral, alinhamento da cervical, que é a parte nobre do nosso corpo. Ela segura a cabeça, que pesa 5, 6 quilos, né? Então a gente encaixa o crânio, não de lado, mas procura encaixar retinho. As orelhas, é que a minha câmera está meio torta, as orelhas ficam em linha com os ombros e o nariz com o umbigo. Então nós vamos criar um alinhamento físico, que é importante. Aí nós podemos colocar as mãos no que se chama posição do cosmos. A mão direita embaixo, a esquerda em cima, e os polegares se tocam bem de leve. Isso forma uma elipse, tá vendo? Os polegares e os indicadores formam uma elipse, não é um quadrado, não é um retângulo, não é um redondo, mas é uma elipse, que é a forma dos planetas em torno do Sol. E a gente coloca no nosso colo, de encontro ao abdômen. Estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos. E agora nós vamos fazer um minuto de respiração consciente. A inspiração é passiva. A gente não puxa o ar. A caixa torácica se expande e o ar entra. Então, inspiramos. Há uma pequena pausa. Agora, a expiração vai ser ativa. Nós vamos soltar o ar pela boca, bem devagar,
abrindo a glote, que faz um pequeno som. Então, vamos juntos. Inspiramos. Mais uma vez, inspiramos. Fechamos os lábios, colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. E observe como está respirando agora. A diferença de temperatura do ar que entra e sai das narinas. Sentimos a temperatura da sala. Talvez haja odores, fragrâncias. Ouvimos todos os sons, próximos e distantes, sem julgamento. São o que são. E observamos a nossa mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Se houver pensamentos, observe se você pensa palavras, imagens, se é uma mistura de ambos, se há cores, se há música. Apenas observe o que é o pensar e o que é o não pensar. E não preferimos um pelo outro. Observamos que ambos existem e que ambos são importantes. Mantemos a postura e a respiração consciente por mais um minutinho. Então, colocamos as mãos, palma com palma, e agradecemos a toda a vida do céu e da terra que torna possível o nosso encontro hoje. E oferecemos também a nossa prática a todos que estejam sofrendo, todos que já sofreram, vivos e falecidos, que todos possam encontrar a verdadeira paz. Tantas guerras, tantas violências, tantos enchentes, desabamentos, secas. Nós tivemos um ano muito complicado, né? Com guerras, a gente assistindo muito abuso, e a gente oferece para que todos esses seres que sofreram e que causaram o sofrimento, que todos eles possam encontrar a plenitude do ser, encontrar o sagrado, estar em paz. Eu sei que às vezes é difícil isso, né? A gente muitas vezes só quer oferecer a paz a que a gente chama as pessoas boas, mas é para todos os seres. Podem abaixar as mãozinhas. Eu tive este ano no Japão. E eu visitei em julho. Eu vou beber um golinho d'água, está muito seco aqui em São Paulo.
E eu visitei, em junho, a minha superiora. Ela tem 93 anos de idade. E ela disse coisas muito importantes. Uma delas é: eu não vou me aposentar nunca. Como o coração não se aposenta, a mente não aposenta, o nosso espírito religioso não se aposenta. Eu posso me aposentar de um trabalho, eu posso me aposentar de uma atividade que eu fazia na sociedade, mas eu não me aposento da vida, eu não me aposento de mim, eu não me aposento da minha capacidade de estar com outras pessoas e poder auxiliá-las. Mas eu auxilio sempre a mim também. Isso foi outra coisa importante que ela disse. Ela me disse: muitas vezes as pessoas, as monjas, as noviças, chegam ao templo, ao mosteiro, e acham que eu, abadesa, eu superiora, vou iluminá-las, vou fazê-las despertar. E ela disse: não. Quem as desperta é o ensinamento sagrado. E muitas vezes são elas que me despertam. Cada pessoa que chega até o meu mosteiro é alguém que me ajuda e me faz ser melhor nesse caminho. Em vez de achar eu separada, eu que estou no nível superior, vou ajudar quem está em nível inferior, ela disse: não é isto. É a gente identificar-se e perceber que cada pessoa, cada encontro pode nos melhorar. Nos facilita o processo de autoconhecimento e de polir as nossas arestas. Quando eu cheguei no mosteiro, ela disse para mim assim: não pense que aqui são todas santas. Somos seres humanos. E estar na vida monástica é como colocar pedras dentro de uma lata e fechar. E as pontas vão bater com as pontas. E vai doer. Mas quem ficar redondo primeiro não fere nem é ferido. E claro que eu cheguei no mosteiro achando que eu já estava redondinha. E eu fui percebendo que não estava, não. E que tinha ainda muitas arestas a arredondar. Foram 8 anos interna no mosteiro. 8 anos que duvidei da minha superiora, duvidei das minhas colegas, critiquei internamente, não para as outras pessoas, né? Achava que o que eu tinha lido no livro era melhor do que aquelas pessoas que estavam convivendo comigo. Levei 8 anos para entender a grandiosidade dessa vida comunitária. Como vocês têm o Grupo Espírita Esperança. Não é uma maravilha que hoje, domingo, fim de tarde, ainda quente, vocês podiam estar todos com a perninha para cima em casa, né? Numa rede, vendo televisão, mas encontraram que é mais importante estar junto com a comunidade. Está aí no Grupo Espírita Esperança, porque nos faz bem. Nós precisamos uns dos outros. Ninguém vive sozinho. E a gente poder encontrar ensinamentos que possam nos inspirar a uma vida mais plena, mais completa. Outra coisa que ela me disse, também muito importante, ela disse: quando eu me transformo, o mundo se transforma. Não sou eu que vou transformar o mundo. A minha transformação transforma o mundo. Porque se eu deixo de ser agressiva, se eu deixo de ter pensamentos de raiva, de vingança, de retaliação, eu estou levando o que é a paz em mim. E eu me torno um átomo de paz. E quando isso acontece, eu vou espalhando à minha volta. Mas claro que a gente às vezes se contagia pelo mal. Por isso que esses encontros são importantes. Às vezes a gente está sozinha, está enfraquecida. Você vai num lugar, uma pessoa te insulta, você fica com raiva, fica brava, fica pensando coisas ruins. E aí você vai na sua comunidade, no seu grupo de prática e se liberta desses pensamentos que não são bons. Desenvolver pensamentos do bem. Por que essa pessoa me agrediu? Ela não deve estar bem. Uma pessoa feliz não agride ninguém. Por que falou com rudeza comigo? Porque deve estar nervosa. E eu não vou provocá-la mais. Então, a sua relação com o mundo muda. Então, quando você se transforma na paz que você quer no mundo.
e me contou mais uma história. É uma história antiga da Índia, não da Índia não, da China, no século VIII, mais ou menos. Tinha um monge que ele se tornou monge depois dos 60 anos e ele viveu até os 120. E era muito conhecido pela sua habilidade com as palavras e em levar as pessoas ao despertar. E havia um monge peregrino. Ele já era monge há algum tempo, mas ainda não tinha entendido a essência dos ensinamentos de Buda. E ele está percorrendo vários lugares e disseram para ele: vai encontrar esse monge, ele pode te ajudar. Quando ele chegou para entrar no templo, tinha uma daquelas pontes tortinhas assim, sabe? Ponte chinesa, que é redondinha, vermelhinha. Para entrar, ele tinha que passar por aqui. E ele chega e vai encontrar o abade. E fala para ele assim: Dom Abade, para que serve essa ponte? E sabe o que o abade respondeu? Por aqui passam burros e passam cavalos. É uma expressão daquela época na China, que quer dizer todos são bem-vindos. Não tem ninguém que não seja bem-vindo aqui. No meu templo, todos são aceitos. E é o que a minha superiora falou. Aqui eu aceito todas as pessoas que venham até aqui. Sejam santos ou pecadores. Todos são igualmente bem-vindos. E sejam saudáveis ou estejam doentinhos. São todos bem-vindos. Mas não sou eu que curo. Olha que bonito, né? E ela teve bem doente, ela teve até um câncer de intestino. Eu estive com ela a última vez em 2019, antes da pandemia. E ela me disse, nesses 4 anos, eu passei por muitas dificuldades físicas. Tive até câncer de intestino. E ela disse, sabe qual é o resultado disto? Eu agradeço aos Budas das enfermidades. Eu pensei que ela dizia o Buda da cura, né? Porque eu me curei. Mas ela disse, não, aos Budas das enfermidades. Porque tendo passado pela enfermidade, eu posso cuidar melhor agora das pessoas enfermas. Não é bonito isso? Isso é ensinamento de Buda, gente. Não sou eu que faço, mas eu facilito para que as pessoas possam acessar a sacralidade da vida. Eu facilito para que as pessoas possam despertar, mas cada um tem que despertar. A gente não tem uma varinha mágica, né? Imagine se eu tivesse, que delícia. Eu pegava nessa tela, fazia tem. Todos agora estão despertos. São pessoas que nunca mais vão sentir nada prejudicial, que só vão fazer o bem na vida, que vão saber comer com parcimônia, vão saber compartilhar seus bens. E a gente sabe que não somos assim, mas que a gente está no caminho do aperfeiçoamento. E esse caminho é infinito. Ele não para em algum lugar, agora já sei. Quando a gente fala agora já sei, é porque sabe pouco. É um texto também da minha superiora, que ela disse assim, quando você pega uma cabaça, se ela tiver pouco líquido dentro, ela faz barulho, mas se ela estiver cheia, ela não faz barulho nenhum. E ela diz que a nossa mente é assim. Quando a gente sabe só um pouquinho, a gente é barulhento, né? Não, porque eu sei, eu vou te ensinar, eu vou te explicar. Mas quando você sabe muito, você dá tempo para que o outro também se sinta repleto da sabedoria sagrada. Mas tem que haver procura. Essa é uma frase que eu gosto muito, que fiquei sabendo que era de Papa Francisco, quando ele era bispo ainda, que ele dizia, a procura é o encontro, e o encontro é a procura. Na hora que nós começamos a procurar o sentido da vida, ou os sentidos que podemos dar à nossa existência, nós vamos encontrar. Mas ao encontrar algum sentido neste momento da vida, a gente percebe que a procura continua, porque pode ter outros sentidos também. Não tem um só, tem múltiplos. Ontem à tarde fui convidada por um irmão da Umbanda, que tem uma casa que se chama Céu Estrela Guia, aqui em São Paulo,
e a sua prática principal é levar alimento para os moradores de rua. E ele disse: venha comigo, monja, vamos juntos fazer isso. Vamos. Tinham mais de 12, 13 pessoas da sua casa, né, da Estrela Guia, e puseram tudo numa Kombi velha, uma Kombi antiga, aquelas panelas grandes, vocês conhecem isso, né? Aquelas panelas grandes, tinha feito feijão de dois, arroz de dois, feijão de dois, né? Arroz com feijão, carne misturado, tinha um docinho de sobremesa, água, guaraná, e a gente foi lá para o pátio do colégio, que é bem o centro da cidade de São Paulo. Na hora que eles viram a Kombi chegando, já começou a correr gente em todas as direções. Nós só tínhamos levado 250 refeições. Nós não tínhamos mais do que 250. Aquilo que levou 6 horas para ser feito, para ser cozido, para ser organizado, em 15 minutos acabou. E as pessoas vinham de toda parte e diziam para nós assim: Deus abençoe vocês. Muito obrigada, Deus os abençoe. Não é bonito isso? E são pessoas sem dentinhos, fragilizados, crianças, idosos, homens, mulheres, travestis, LGBTs, drag queens, todo mundo, gente. Não faz seleção nenhuma. Brancos, pretos, amarelos. Tinha um homem da Venezuela, grandão, enorme. Tinha uma moça bonita, ela tinha um cachorrinho tão pequenininho que ela punha aqui no peito e veio com o cachorrinho. E a gente pôde distribuir todos os alimentos que nós tínhamos. Tinha bolas para dar para as crianças, tinha pasta de dente, escovas. E a gente sai se sentindo bem. E eles também felizes. Não fomos os únicos. Há muitas pessoas distribuindo alimentos no Brasil todo, não é? É uma coisa importante a gente saber que, em vez de eu comer mais do que eu preciso, eu posso comer um pouquinho menos e deixar um tanto para doar para quem não tem. A caridade, que é o primeiro preceito, um dos primeiros preceitos de Buda. Ele vai dizer que o caminho tem 6 práticas importantes. A primeira delas se chama dana, que é doação, é doar. E a gente doa tanto coisas materiais quanto atenção. O pai de santo, por exemplo, ia conversando com as pessoas. Você precisa de alguma coisa, está tudo bem, né? E esse olhar, poder olhar nos olhos, que muitas vezes o morador de rua, a moradora de rua, se torna invisível. O pessoal não quer ver, né? E a gente faz o caminho oposto. Estou vendo você e vim cuidar de você, meu irmão, minha irmã, porque somos todos filhos e filhas da terra e do sol. Vocês podem falar de Deus, né? Mas a gente fala que somos todos filhos da Mãe Terra e que não vivemos sem a energia do sol. Então, o que nos mantém vivos é a energia do sol, que vem através dos alimentos, quer sejam das verduras, das frutas ou das carnes, que é uma energia solar de segunda, né? Porque o boizinho comeu o capim e produziu energia no seu corpo, né? O porquinho, a galinha, o peixe, comendo as algas, outros peixinhos, né? Mas a gente também come a energia que vem das plantas. E lembrar que está tudo vivo no planeta. Tudo. Não tem uma vida para nós, no Zen Budismo, não tem uma vida superior à outra. Um pouco diferente das teorias de Kardec. Não é? Kardec faz uma diferença entre mundo vegetal, mundo animal e mundo humano. No Zen Budismo, a gente não faz isso. Tudo é vida e tudo está pulsando e se movendo. E nós temos que respeitar todas as formas de vida. Mas não significa que a gente vai morrer de fome. Nós temos que nos alimentar. Então, nós agradecemos os alimentos que nós plantamos, que nós colhemos, as outras formas de vida que vão se tornar vida no nosso corpo, nós agradecemos e oramos por elas. Então, no Japão, por exemplo, o pessoal que é pescador, na beira da praia tem uma capelinha, que tem uma imagem de Buda. E antes de sair para pescar, eles fazem uma prece. E quando eles voltam, eles fazem outra prece de gratidão. Nos matadouros,
de boizinho, de ovinos, de ovelhas, etc., de cabras, a mesma coisa, tem um altar, que todos os dias é feita uma prece de agradecimento a essas vidas que vão se tornar vidas humanas. Então, não é assim que vai matando de qualquer jeito, né? E comendo de qualquer jeito. É um respeito à pluralidade da existência. Isto é ensinamento de Buda. Então, Buda, quando ele era um menino que nasceu, um menino rico, que ele foi à procura da verdade do caminho, ele tinha uma questão. Por que há nascimento, velhice, doença e morte? Será que a gente pode viver de uma maneira mais plena? Ele vai praticar yoga, depois ele vai fazer abstinências, e até que ele chegou à conclusão, ele ficou muito fraquinho, que não era não comer, não beber e não dormir, mas era ter o caminho chamado caminho do meio, sem abusos e sem faltas. Ele vai sentar em meditação, que nós fizemos agora uns minutinhos. Ele ficou 7 dias e 7 noites em meditação. E disse, eu não me levanto enquanto não encontrar a resposta. Foi tentado por todas as tentações humanas. Dizemos no budismo que os diabos, e o diabo como sendo a dualidade, aquilo que divide, que separa, veio provocar esse menino que está à procura do uno. Quando a gente quer entrar em contato com o sagrado, que é o uno, indivisível, tudo que pode dividir vem provocar. É teste, gente. Ele estava sendo testado. Se ele estava pronto para encontrar o sagrado. Então, primeiro ele fica pensando, nossa, estou sentado aqui em meditação, mas como é que está meu filho, minha esposa, meu pai? Não, não vou enquanto não encontrar a resposta. Ele era um jovem, ele gostava de mulheres, e aparecem mulheres lindas dançando na frente dele. Não vou enquanto não encontrar a resposta. Mandavam energias prejudiciais de raiva, de vingança, de ódio. Ele falou assim, não, não, não. Não saio daqui enquanto não encontrar a resposta. E, finalmente, o rei dos diabos, dos demônios, aparece em frente a ele e diz, você é mais que os outros. Você é melhor que os outros. Você é mais Buda de todos os Budas. E ele, que não é tonto, põe a mãozinha na terra e diz, a terra é minha testemunha. Não sou melhor do que ninguém, pior do que ninguém, nem igual, porque cada um de nós é único. E nisso, aquilo que é essa força da divisão, da dualidade, desaparece. E ele vê a estrela da manhã. E ao ver a estrela da manhã, ele diz a frase que faz dele um Buda. É a seguinte, olha, eu, a grande terra e todos os seres, tudo que existe, juntos, simultaneamente, nos tornamos o caminho. Eu é igual à grande terra. Eu igual a tudo que existe no céu e na terra. Não tem mais um eu separado. Eu está em relação. Nós só existimos porque há ar puro, porque há água, porque há plantas, porque há animais, porque há insetos. Nós só existimos porque há o equilíbrio cósmico. E é isso o despertar dele. E ele passa a ser chamado de Buda. E ele vai dar aulas até os 80 anos. Quando fragilizado, morre como qualquer ser humano. Ele não é Deus, não é chamado único filho de Deus como Jesus. Ele é uma pessoa comum. Que teve uma procura, e através da procura teve uma experiência mística. E ele passou a ensinar a sua vida toda, durante mais de 40 anos. Tudo que ele fez foi dar aulas, nunca mais ficou sozinho, e estava sempre orientando pessoas pelo país todo. Doente, deitou-se entre 4 árvores e fez o seu último sermão dizendo, não vão sozinhos, vão 2 a 2. Transmitam os ensinamentos. Não é meu corpo que vocês amavam, mas os ensinamentos. Façam dos ensinamentos o seu mestre e eu viverei para sempre. E aí silenciou e morreu. Mas a gente não fala que um Buda morre. A gente fala que um Buda entrou parinirvana, o grande nirvana final. E que ele viu no céu uma carruagem onde estava sua mãe, que teria vindo buscá-lo.
e seus discípulos se espalharam por toda a Ásia e hoje pelo mundo todo, ensinando o quê? Não fazer o mal, fazer o bem e o bem a todos os seres. E a lei do karma, a lei da causalidade. Causas e condições produzem um efeito. O que é causa de uma coisa pode ser condição de outra e efeito de uma terceira. Mas é uma trama, uma rede. E o que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na trama da vida. Então a gente fala, produza karma benéfico. Porque o karma é como um bumerangue. O que você jogar no mundo e com a força que você jogou, vai voltar para você. Mas se você se arrepender, você minimiza os efeitos prejudiciais. Então, para eu terminar minha fala e a gente começar a conversar, eu vou pedir que a gente faça o poema do arrependimento. Se vocês quiserem, eu falo frase por frase e vocês repetem depois de mim, tá bom? Então a gente coloca as mãos palma com palma. E o arrependimento é assim: todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, devido à minha raiva, devido à minha ignorância, nascido do meu corpo, nascido da minha boca, nascido da minha mente, agora de tudo eu me arrependo. E fazemos uma reverência. O arrependimento nos coloca em nível de grande pureza. Então, a gente fala que tem karma benéfico, neutro e prejudicial. A gente se arrepende de karma prejudicial, que causou intriga, causou briga, causou desarmonia. Então, todo karma prejudicial. E não é o que eu lembro só. Alguma vez cometido por mim desde tempos além da minha memória, de vidas anteriores. E devido ao que eu faço coisas más? Por causa da ganância. Tem 3 venenos: ganância, raiva e ignorância. Eles se misturam. Ganância, raiva e ignorância, que nos fazem fazer karma que não é benéfico. Mas na hora que eu me arrependo, porque foi feito aonde? Do meu gesto, da minha ação, né? Da minha boca, que eu falei coisas impróprias, ou que eu pensei mal dos outros. Tive pensamentos prejudiciais. Na hora que eu me arrependo, a gente diz, entra no nível da grande pureza. Essa é a força do arrependimento. Então, dei uma visão bem rapidinha, assim, dos princípios básicos do budismo, a lei da causalidade, que é a lei do karma, a questão de nunca fazer o mal, fazer sempre o bem, e o bem para todos, não é o bem só para mim, para os meus amigos, não, é para todo mundo, e perceber que não há nada fixo nem nada permanente, tudo está se transformando e nós podemos ser a transformação que queremos no mundo. Muito bem, e eu abro para a nossa conversa. Fernanda. Alexandra, tudo bem? Podemos abrir para algumas perguntas ou... Tudo bem, Alexandra? Aí está você. Tá, já teve um problema aqui de... Foi um problema de BO aqui, viu? Mas tudo resolvido. Então tá bom. Está me ouvindo agora. Eu queria começar perguntando... o budismo, ele ensina, ele traz como prática a questão de que todos não somos iguais, mas que não há ninguém melhor nem pior do que o outro. E que somos todos, digamos assim, filhos da mesma terra, filhos do mesmo planeta. Como é que a senhora observa hoje, a nossa sociedade hoje, dentro do processo em que ela se encontra,
onde qualquer pessoa, por uma diferença religiosa, por uma diferença de opção de vida afetiva, enfim, só por pensar diferente, essas pessoas nós hoje passamos a nos agredir, e nós passamos também, muitas vezes, até a outros níveis de agressão que não ficam só no verbal. Que avaliação a senhora poderia fazer desse nosso momento, não só de país, mas de mundo? Pois é, que tipo de educação e formação nós estamos dando ao ser humano, às crianças? Que exemplos nós damos, crianças e adultos? Isso tem a ver muito com televisão, tem muito a ver com as redes sociais, tem muito a ver com os estímulos que são dados para a violência, para a guerra. Parece que é bonito ser bravo, né? Parece que é bonito ser violento, quando não é. Quando não é. A gente precisa de uma campanha muito grande educacional, porque o que é prejudicial se transmite com muita rapidez. Nós todos temos em nós forças que não são benéficas. E às vezes uma pessoa vem com uma agressão e bate no seu botão, e a sua resposta, se você não tem autoconhecimento, você responde com agressão de volta. E é difícil isso. Quando Jesus fala dê a outra face, não é para bater mais, é pelo contrário. Uma pessoa vem com violência, você vai com não violência. Uma pessoa vem em xingamentos, você não xinga de volta. Isso é difícil. Por isso que é uma prática incessante de autoobservação. Como é que eu respondo às provocações do mundo? Que a gente vai chamar que seria aqueles 7 dias de Buda em meditação, e que o diabo vem tentar. O diabo vem tentar, sim. As tentações vêm para tirar você do equilíbrio, para tirar você do seu bem-estar, vem com agressões, com provocações. Se você cai nelas, você sofre também. Mas se você consegue perceber isto e não entrar nesse jogo da violência, você sai mais leve. E junto com isso, você traz pessoas com você para se libertar desse jugo da violência, né? Violência com violência, não pode levar desaforo para casa. Não é levar desaforo para casa. Às vezes é só perguntar para a pessoa, por quê? Por que está falando assim comigo? Percebe que isso agride, que isso ofende? Não precisa só dizer, fiquei ofendida. Sim, a gente muitas vezes fica ofendido, né? Mas essa ofensa fala, não, para, deixa eu limpar isso. Respira, solta essa agressão, isso não é para mim. Essa pessoa que está me agredindo, ela não está bem, mas eu tenho que fazê-la perceber que o que ela fez não é correto. E não é com briga, não é com agressão. E às vezes até nem naquela hora, num outro momento, através do diálogo. A gente sabe que isso é difícil, né? A gente vê a guerra lá em Gaza que não para, né? Quando você acha que vai parar, não para, né? Porque eles continuam com raiva um do outro, né? Como é que a gente faz com que a raiva não tome conta da gente? Que a gente fala ganância, quero coisas, né? Raiva e ignorância. Ignorância é não saber a verdade, é não perceber que somos a trama da existência. Estamos interligados uns com os outros, com tudo que existe. Quando a gente faz mal para alguém, está fazendo mal para nós também, né? Então, é um processo educacional também da espiritualidade, né? Não é só educacional de aprender a ler e escrever. Isso é uma coisa, é importante, mas não é o mais importante, não. É educar seres humanos livres, autoconscientes, capazes de perceber o que está acontecendo e não cair nas armadilhas, né? Das brigas, das raivas, das vinganças, né? É uma tarefa e tanto. E veja que a gente foi agraciada, Alexandra, de estar vivendo nesta época e poder estar atuando na espiritualidade para ajudar o maior número de pessoas. Acorda, desperta e sai disso. Você vive nesse mundo, mas não esteja metido nas brigas, nas violências do mundo. Não é isso? É verdade, Monja, é verdade. Eu vou abrir aqui para quem quiser fazer alguma pergunta. Para a Monja, aproveita que a hora é essa, hein? Pô, fica tímido, viu, Monja? Tem? Por favor. Olha, Monja, quem vai fazer a pergunta agora é o Carlos, está sentado aqui na frente, o senhor está vendo com o braço cruzado. Ele está coordenador geral da nossa casa. Parabéns. Ele
criou aqui, junto conosco, o GESP. Ele vai fazer uma pergunta à senhora. Se você falar mais alto, pode ser que eu escuta. Diga aí. Namastê. O nosso grupo, a nossa Sangha, está muito lisonjeada com a sua presença nessa tarde conosco. O sistematizador do pensamento espírita, que você citou há pouco, Allan Kardec, ele imaginava de que o espiritismo não trazia absolutamente nada de novo. Nada que já não existia ao longo das épocas. Sim. O que ele trazia para o mundo ocidental era, de uma maneira mais bem formatada, digamos assim, todos esses princípios que já eram seculares, de domínio de milênios. Apenas isso. Não havia, literalmente, nada que o espiritismo estava trazendo que era de novo. E dentro disso, ele imaginava que um dia, quando essa ideia de espiritualidade fosse dominada por toda a gente planetária, nós haveríamos de ter espíritas católicos, espíritas evangélicos, espíritas bandistas, espíritas budistas, espíritas de toda ordem. Por quê? Porque os princípios que compõem a filosofia espírita, elas são o retrato da realidade. E a partir do momento em que essa realidade ela se democratiza para toda a humanidade, cada um vai adaptar a sua cultura, a sua identidade espiritual a essa nova realidade e, principalmente, uma modificação dos valores que traz essa mentalidade mais espiritualizante, digamos assim. Por essa razão, e aí vai a minha pergunta, que a filosofia espírita ela é inclusiva, ela é integral, ela é sistêmica. O movimento espírita é uma coisa, a filosofia espírita ela é a essência, como também o budismo, na sua essência, ela tem a sua proposta, e os homens e mulheres que tentam fazê-lo, ainda não completamente puros, digamos assim, fazem aquilo que são possíveis para aquele momento. A pergunta, ou uma reflexão, seria: você acha que esse mundo mais convergente, onde esses princípios de que somos espíritos, que há uma dimensão extrafísica, que viemos e retornaremos quantas vezes sejam necessárias até essa nossa purificação, que são princípios universais do budismo, do espiritismo, do taoísmo, do confucionismo, do zoroastrismo e assim por diante. Você acha que nós estamos distantes disso ou já no horizonte uma proximidade, uma esperança, um otimismo, e esses dias onde a gente está nessa convergência de interesses e princípios já está mais próximo? Eu não saberia dizer mais próximo desde quando, mas sem dúvida alguma nós estamos caminhando nessa direção. Tem percalços no caminho? Tem. Tem momentos de retroceder? Tem. Né? O nosso caminho ele não é só macio indo para frente. A gente vai indo, aí de repente acontece uma coisa e fala, nossa, deu uma derrapada para trás, mas a gente não desiste. E eu acho que este é o caminho, sim, quando nós, seres humanos, nós despertarmos, a palavra que a gente usa é essa, né? Despertar é acordar, é ver a realidade como ela é ver isso, que somos todos entrelaçados e que se nós não cuidarmos, nós desaparecemos. A vida humana desaparece do planeta. Para que ela não desapareça, nós temos que respeitar uns aos outros e tudo que existe. Tudo que nos permite estar vivos aqui agora. Isso a gente chama o despertar da consciência. O acordar, o despertar. Então, o que Buda dizia? Quando você encontra outro Buda, você pergunta, está fácil de fazer com que as pessoas despertem? E às vezes está, às vezes não está, né? Às vezes você fala e a pessoa está com o ouvido tampadinho, né? Ela não consegue ainda ouvir. Mas a gente não desiste. E sabe que tem um momento do despertar de cada um de nós.
e ter um despertar coletivo. E, às vezes, as dificuldades que atravessamos, elas são portais para esse despertar. Em vez de achar que é uma coisa que está retrogredindo, ela pode ser alguma coisa que nos empurra para frente, que empurra todos nós para refletirmos com mais cuidado e usarmos do nosso espírito sagrado para acordar e para contaminar os outros, não com Covid, né? A gente contamina com a verdade e com o caminho, né? Gente, acorda, gente. E você veja, no mosteiro, às vezes eu ia reclamar para a minha superiora que tinha uma monjinha que estava dormindo durante a palestra, né? E ela dizia para mim assim: mesmo dormindo, alguma coisa está entrando. Mesmo aqueles que parece que não estão ouvindo a mensagem, que não estão sendo capazes de seguir os ensinamentos que eles reconhecem que é bom, alguma coisa está entrando. E talvez levem apenas um pouco mais de tempo para começarem a agir no mundo de uma forma mais coerente com os princípios básicos, né? Então, a gente nunca desiste, nem de nós, nem de ninguém. Eu falho muitas vezes para os meus próprios princípios. Nossa, hoje dormi demais, hoje não fiz isso, não fiz aquilo, né? Mas falo, mas não acabou minha vida. Ainda estou aqui me aprimorando. E é um processo sem fim, né? É um processo sem fim. Muito bom. Gostei muito de você ter trazido esse pensamento de Allan Kardec, né? De que todos nós, sem exceção, independente da sua tradição espiritual, da sua etnia, da sua origem, né? Todos nós podemos igualmente acessar a esse estado de consciência, né? A esse estado de despertar que a gente chama no budismo, e com isso viver de uma forma ética, de uma forma plena, respeitando a todos, cuidando e facilitando para que o maior número de pessoas fiquem bem, né? Porque isso é a vida plena, né? É a vida plena. E que pode ser aqui. Não é só depois, nas outras vidas, é nesta aqui. A gente tem que fazer funcionar aqui. Não é na próxima. Tem gente que na próxima. Próxima não é nesta. Faça nesta que você pode fazer. A próxima nós não sabemos. Nesta aqui a gente está aqui e é nesta que a gente pode se transformar e transformar o mundo à nossa volta. Muito obrigada. Obrigada, Monja. A senhora tocou no momento da sua fala sobre a questão das crianças, da infância. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho para a gente, dentro dessa construção desse mundo mais fraterno, desse mundo mais solidário, a gente tem um entendimento de que nós estamos num momento de mundo que feito aquela arrumação de casa. A gente está mudando de casa e aí, assim, está desmontando tudo para a gente poder montar a casa melhor. Sim. Então, é uma grande reforma, Sim. Digamos assim. Então, às vezes, dá esse sentimento, sim, que parece que as coisas estão regredindo, como a senhora bem colocou agora. Como é que a senhora observa a importância da geração agora, das novas crianças que estão nascendo, dessa juventude? E, principalmente, a importância do nosso papel para tentar fazer com que essas crianças não cometam os mesmos equívocos que nós cometemos até hoje e possam fazer a construção de um mundo melhor e mais fraterno. Primeiro, nós temos que ser um exemplo, né? Não é só o que a gente fala, é como a gente se manifesta no mundo, porque criança nos observa mais pelas costas do que nós estamos falando, né? Então, nós temos que ser modelos para as crianças que estão aí. E a gente tem que ser coerente com esses princípios. Cada vez que a gente falha, a criança percebe. E aí ela vai se achar com o direito de falhar também, né? De fazer que nem os adultos fizeram. Mas a gente tem que tomar atenção. O famoso orai e vigiai, né? Esteja atento a você. Como é que você se manifesta no mundo? E eu acho que os processos educacionais precisam ser revistos também. Se a gente falando que está tudo em reconstrução, a educação também precisa ser reconstruída, né? Esses dias tem um amigo meu, eu gosto muito dele, o Clóvis de Barros Filho, ele é um professor de ética, e ele estava falando sobre isto. Ele disse assim, numa escola que você põe policiais na porta e que você põe equipamento para ver se as crianças estão trazendo metal, vocês não estão diminuindo a letalidade.
Vocês estão querendo proibir alguma coisa quando vocês não educaram para que as crianças não queiram matar nem ferir suas professoras, como aconteceu recentemente, né? Que as crianças não queiram matar umas às outras, que elas não queiram usar armas. Quer dizer, onde é que a educação está falhando que as crianças estão querendo usar armas? Quando, há um tempo atrás, teve uma cena que me marcou muito de assistir na televisão. Era um desses grupos extremistas do Oriente Médio, que um menininho, pequenininho, muito lindinho, dava um ursinho de pelúcia para ele e dava um facão. E ele esquartejou o ursinho de pelúcia e os adultos todos bateram palma e acharam lindo. Ele não brincou com o ursinho de pelúcia. Qualquer criança, né, comum, né, pegaria e afagaria, né, porque é macio, é gostoso. Mas eles estavam treinando uma criança à violência. E nós podemos treinar as nossas crianças a qualquer coisa. A violência ou a não violência. Por isso é da nossa responsabilidade. O nosso olhar transmite amor, raiva, ódio, rancor. Será que a gente é capaz de, no nosso coração, no nosso mais íntimo, não ficar julgando os outros, mas tentar entender por que aquele ser está se manifestando assim? E não ter nenhum pensamento de extermínio, de destruição? Então, é uma coisa que depende de nós. Mas eu vejo que o nosso DNA, agora vem outra coisa que eu gosto muito, o DNA humano quer sobreviver. O nosso DNA já veio lá das cavernas e ele está aqui prontinho para dar continuidade. E já está percebendo que se nós não mudarmos o nosso comportamento, a nossa fala, a nossa maneira de pensar e estar no mundo, o DNA humano vai sumir da Terra. E como ele não quer sumir, ele vai ajudar o ser humano nesse processo do crescimento espiritual. Porque sem este não tem sobrevida. Então, nós estamos vivendo um momento, como você falou, de reconstrução, e na reconstrução tem muitos valores, e a casa tem que cair. Essa parede, para eu poder expandir essa sala, eu tenho que derrubar aquela parede. E na hora que eu derrubo aquela parede, parece, nossa, está tudo em cacos, não tem mais nada. Não, eu estou derrubando porque eu estou expandindo a consciência. Vou tornar isso um pouco maior, a nossa capacidade. Agora, as crianças, elas já nascem com uma capacidade para tecnologia que é incrível, né? E nós temos que ter programas de tecnologia de trabalhar junto, de somos nós como equipes, juntos somos mais fortes, compartilha a sua inteligência, não só para fazer joguinhos de ganhar e perder, mas tinha um jogo tão bonito que um senhor do Canadá fez, que era uma moça indiana, que naquela comunidade que ela morava era proibido as mulheres estudar, e ela queria muito estudar. Então, o joguinho, esses joguinhos eletrônicos, era essa jovem indiana conseguindo vencer os obstáculos que impediam de entrar na faculdade. Ela entra na faculdade, se torna uma grande professora, e o jogo era todo isso, como é que ela superava os obstáculos. Eu acho que a gente pode fazer jogos educativos que não sejam de destruição, de violência e de morte, mas de construção e de reconstrução de uma maneira de estar no mundo. Isso é muito importante neste momento, que a meninada está toda nos joguinhos, né? E também limitar o tempo de estar nas telas. Nós precisamos limitar isso. Não pode deixar o tempo todo, porque para os pais é cômodo, né? A criança está birrenta, em vez de fazer companhia, de contar uma história, de pôr no colo, de ler um livro para a criança, dá um celular. Vai lá, pega o celular. E aí o pai fica tranquilo e a criança fica lá. E aos poucos vai se viciando, porque eles têm um processo, né, muito viciante. Eles percebem o que a gente gosta, o que dá prazer, e põe de novo, e põe de novo. Eu gosto de cachorrinho, por exemplo. Se olhar nas meus WhatsApp, nas coisas que mandam, é tudo de cachorrinho. É cachorrinho para cá, cachorrinho para lá. Eu falo, peraí, que isso, né? Ou então autoajuda, é autoajuda e cachorrinho. Chega um momento que você cansa disso, né? Mas para uma mente infantil, criança, pôs uma coisa bonitinha, isso foi engraçadinho, isso foi divertido, e fica viciado na imagem. E não brinca mais na praia, não brinca mais na rua, não joga bola, não conversa com os pais. Os pais à noite continuam fazendo uma prece antes de dormir? Os pais à noite continuam indo na cama da criança para ler uma historinha? Um trechinho pequeno.
alguma coisa gostosa para dormir com a mente tranquila. A gente vai deixando de fazer isso. Fica vendo televisão, a criança desmaia na frente da televisão e leva para o quarto. Então, nós somos responsáveis, sim, por essa geração que vem vindo, que seja uma geração melhor que a nossa, que tenha uma capacidade melhor que a nossa de estar presente no mundo e atuar nesse mundo. Mas vai depender do que nós fazemos, né? É isso, tem razão. Importante. As gerações futuras é o futuro da humanidade. Gente, já passou. Eu tenho uma outra entrevista daqui a pouco. Não, nós vamos encerrar exatamente agora, Monja. Eu queria imensamente agradecer a sua disponibilidade de estar conosco, encerrando aqui essa nossa programação do Mãos Dadas. Muita gratidão pela sua disponibilidade. Eu acho que foi muito enriquecedor para todos nós hoje, conhecer um pouco mais do Zen Budismo, entender um pouco dessa filosofia e também as reflexões que a senhora trouxe para a gente depois. Nossa gratidão imensa aqui de todos nós que estamos aqui nesse auditório. Inclusive, nós temos aqui, Monja, um participante que ele foi o primeiro que abriu aqui os nossos Mãos Dadas. Carlos, bota aí, mostra aí com a mão para ele. Bota aí, aqui atrás. Não, aí tu está mais... Muito obrigada, pastor Carlos. Francisco Ferreira. Ele é da Igreja Batista aqui de Jaboatão dos Guararapes. Ele abriu aqui o nosso Mãos Dadas e tem nos dado a honra e o prazer. Semana passada teve aqui o irmão Marcelo Barros, que deixou um grande abraço para a senhora. Querido, nossa, querido. Deixou um abração para a senhora, tá? E disse que se a gente trouxer a senhora, ele tem que estar junto também. Vai ser abraços dados. Isso aí. Daí não vai ser mais mãos dadas, vão ser abraços dados. Que maravilha. Se Deus quiser, a gente consegue aí, temos a ideia, e a gente conversa depois para trazê-la, senhora, aqui novamente aqui ao Recife. Tá bom? Parabéns a vocês, parabéns por todo esse ano, por todas as atividades que fizeram pelos Mãos Dadas para trazer esse encontro interreligioso, que é muito importante, transformar uma cultura de violência numa cultura de paz. Continuem firmes e fortes, que o ano que vem seja um ano muito propício para essa construção. Muito obrigada, saúde e felicidades a todos, e que os Budas e Bodhisattvas, seres iluminados e benfazejos, abençoem cada um de todos vocês. Obrigada. Muito obrigada. Um grande abraço, senhora, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Que lindo.